Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo novamente para mais uma aula do nosso treinamento. Por aqui, professor Marco Xavier. E nesta aula vamos começar aqui uma nova forma de apresentar dados dentro do Excel, que é analisando as informações através de painéis de dashboard. Um painel de dashboard é uma forma de você criar elementos interativos para você analisar dados específicos de uma tabela. É claro que aqui vamos começar com o conceito básico, né, onde vamos apresentar o princípio, a lógica da montagem dos painéis e naturalmente vamos criando painéis mais sofisticados e bem elaborados. Para essa nossa demonstração, vamos começar com essa estrutura simples, onde nós encontramos aqui do lado esquerdo o nosso relatório, tá? Nossa base de dados. Este relatório é composto da primeira coluna com o nome dos vendedores. Então você tem uma equipe de vendas que é composta por alguns vendedores e o período que está sendo analisado, o período de vendas que vai de janeiro a junho, né? Ou seria o primeiro semestre. Um pouco mais abaixo encontramos o mecanismo de pesquisa. Então o objetivo aqui é justamente através da lista suspensa escolher um dos vendedores para analisar o desempenho de vendas dele, para identificar em que mês do primeiro semestre ele efetuou mais vendas, em que mês ele efetuou menos vendas. E é claro que aqui do lado direito encontramos aí uma área reservada para o gráfico, né, onde você consegue visualizar de maneira mais fácil essa diferença, essa relação entre os valores. Gráfico é uma representação de uma tabela, então você consegue visualizar muito mais fácil essa relação dos dados dentro de um gráfico do que diretamente dentro da própria tabela. Então vamos começar a nossa demonstração. Primeiramente vamos começar aqui configurando essa estrutura de pesquisa que fica logo aqui embaixo. Ele já tem um nome aqui, é claro que eu vou deletar esse nome, porque nós vamos criar uma lista suspensa. O que seria uma lista suspensa? É a relação de uma informação, né? Nesse nosso caso aqui, a relação de nomes. A lista, ela facilita a manipulação de dados porque você não precisa ficar digitando. Você vai escolher a opção que você deseja. Existem algumas formas de você fazer lista aqui no Excel e o que eu vou apresentar para você aqui agora seria a lista através de validação de dados. Para isso, selecione a célula onde a lista será inserida. Aqui em cima, na guia dados, encontramos um pouco mais à direita esse comando aqui, que é o comando validação de dados. Esse comando ele apresenta uma série de recursos e para a nossa demonstração aqui agora vamos solicitar uma lista. Então nesta opção aqui você vai abrir e vai escolher o item lista. Para você alimentar essa lista, você pode escrever as opções ou se você tem a relação já pronta em algum lugar, você seleciona, que é o nosso caso. Eu vou utilizar, claro, essa relação de nomes. Ó. Só selecionar aqui todos os nomes, simples assim, pressiono OK. E agora pode perceber que nesta célula, quando você clica na célula, é acionado um botão indicando que temos uma lista suspensa. Aí você pode escolher o nome que você quer analisar. Tá? Bem simples, bem prático. Lembrando que se você clicar fora, ele fica de maneira desativada, mas quando você clica na célula, o botão é ativado e você pode escolher o nome que você deseja. É claro que agora ao lado, nas próximas células, eu vou querer que ele retorne o valor relacionado com o vendedor que eu escolhi. Ou seja, se eu escolher aqui o Carlos Vicente, no mês de janeiro, ele tem que retornar as vendas do Carlos Vicente. Se eu trocar aqui de vendedor, é claro que ele vai atualizar este resultado. Então, para isso, podemos utilizar algumas fórmulas, algumas funções do Excel. Para essa primeira demonstração, vamos utilizar uma função clássica, né, que boa parte dos profissionais conhece, que é a famosa função PROC-V. Tá? Então, nesse nosso caso, vamos acionar a função PROC-V. O primeiro argumento, ele solicita o que ele vai buscar. Nesse nosso caso, ele vai buscar este nome aqui, que está relacionado com a escolha da lista suspensa. Ponto e vírgula. Na sequência, devemos informar a tabela onde esta informação deve ser buscada. Então, vamos selecionar. Então, já apontamos qual é a informação que vai ser buscada, que é o nome do vendedor, ponto e vírgula. Selecionamos a matriz, que é a tabela onde os dados se encontram, ponto e vírgula novamente. Na sequência, ele pergunta, desta matriz,
qual é o número da coluna que tem o retorno que você deseja. Se nós estamos calculando o mês de janeiro, então da esquerda para a direita, a contagem começa. Coluna 1, vendedor. Coluna 2, o mês de janeiro. Coluna 3, fevereiro, e assim por diante. Então, nesse nosso caso, como queremos o retorno do mês de janeiro, vamos inserir o número 2. Ponto e vírgula novamente. E, para finalizar, o mecanismo de precisão. Caso ele não encontre o nome que eu indiquei, né, eu não quero que ele traga um nome aproximado, né? Claro que o resultado não seria preciso. Então, para evitar esse tipo de erro, vamos colocar aqui, vamos escolher a opção falso ou você insere o número 0. Falso e 0 indica precisão na hora de encontrar a informação. Se ele encontrar, ele traz o resultado, caso contrário, ele não traz o resultado mais próximo. Ele dá uma mensagem de erro, tá? Como a gente está usando uma lista suspensa, então esse erro não vai acontecer, porque a lista sabe exatamente quais os nomes que ele deve trazer. Fechou o parênteses e pressionou Enter. Tá lá. Então aqui nesse caso eu havia trocado, né? A Joana Lima, que está aqui, esse é o total que ela vendeu no mês de janeiro. E aqui ele indica corretamente o valor. Se eu trocar aqui o nome, então o primeiro nome aqui, que é Ana Vilar, ó, já aparece certinho, 2103, Ana Vilar, 2103. É claro que para eu poder arrastar esta fórmula para o restante, para as próximas colunas, eu vou ter que aplicar alguns congelamentos, né, para evitar que o deslocamento vá acompanhando. Tá? Então eu vou clicar aqui nesse intervalo que é relacionado à lista. Então na hora que eu arrastar, a lista não pode vir junto. Então eu vou clicar aqui no meio e vou pressionar F4, que é a configuração de travamento. Na hora que eu arrastar, ele vai repetir este mesmo intervalo. Aqui em cima, essa tabela, né, que eu havia selecionado, ela também tem que ser congelada para ela não deslocar junto. E ele recebe essa cor vermelha aqui. Eu vou selecionar desta maneira para ganhar um pouquinho mais de tempo e eu pressiono F4. Então, tanto o início como o final da tabela estão travados. Então, eu posso arrastar normalmente. Os números, né, que no caso são as informações, não tem como a gente ficar fazendo travamento, mas aqui está um inconveniente da função para que ver. Eu vou dar um Enter e vou arrastar para o lado. Ó. Nesse caso, você pode observar que ele repetiu os mesmos resultados para as outras colunas. Eu vou abrir aqui o mês de fevereiro. Isso aconteceu porque, como não temos ainda um mecanismo automático de atualização, ele repetiu a coluna 2. E a coluna 2 está retornando o mês de janeiro. Só que aqui no fevereiro é a coluna 3. Então, por enquanto, para não ficar muito longo, vamos fazer essa manobra de maneira manual mesmo. Vou tirar o número 2 e colocar o número 3, indicando que é o mês de fevereiro. Logo na sequência aqui em março, vamos abrir e vou acionar aqui, eu vou trocar a coluna 2 para a coluna 4 e assim por diante. Abril é a coluna 5. Já o mês de maio, a coluna 6. E é claro, para finalizar, mês de junho, a coluna 7. Com isso, podemos retornar a resultados mais precisos. Agora eu posso escolher qualquer nome que ele vai trazer aqui todos os valores de cada mês que foi solicitado. E é claro que existem outras funções que apresentam um nível de precisão mais elevado, tá? Mas como essa aqui é a primeira demonstração, vamos utilizar, no caso, então, essa função que é mais simples, mas naturalmente vamos apresentar formas mais automáticas e sofisticadas de você encontrar este resultado. Porque a próxima etapa agora, vamos gerar um gráfico de colunas, e o gráfico vai ser baseado nessa estrutura daqui. Porque se eu vier neste intervalo principal, eu vou selecionar aqui toda essa tabela e eu vou utilizar as teclas de atalho Alt F1. Alt F1, ele gera um gráfico de colunas automático. Então eu posso vir aqui e simplesmente gerar aqui o gráfico, posso dimensionar e tá lá. Só que eu tenho aqui uma análise estática. Então eu consigo visualizar
todos os representantes e todas as vendas, né? É claro que fica um pouco mais tumultuado, porque eu tenho um grande número de itens para ser analisado. E o objetivo aqui desse painel de dashboard é criar um mecanismo interativo. Então, ao invés de eu utilizar esse intervalo aqui de cima, eu vou deletar, eu vou acionar, então, eu vou selecionar esse intervalo aqui de baixo, ó. Essa estrutura aqui de baixo, porque ela é interativa, ela é automática. Selecionei, vou repetir de novo, Alt F1, tecla Alt F1, e agora eu consigo visualizar um gráfico somente do vendedor que eu escolhi. Eu vou posicionar, vou dimensionar aqui, e agora, por exemplo, se eu escolher aqui ele está mostrando o vendedor que é o Carlos Vicente. Se eu acionar a minha lista e escolher um outro nome, é claro que o gráfico vai acompanhar. Então, com isso, eu consigo ver o desempenho da vendedora escolhida. Agora, eu posso analisar um outro vendedor qualquer. E assim por diante. Ó. Esse é o objetivo do painel de dashboard. Facilitar as análises de forma mais precisa, tá? E, é claro, de maneira automática. Para finalizar, é claro, vamos começar a fazer aqui os acabamentos. Primeiro aqui relacionado ao gráfico, né, para manter a estética padrão. Vamos pintar aqui de preto, acionando aqui o baldinho. Vou colocar aqui um preto. Nos valores, é só você clicar aqui na seção de valores, escolher uma cor da sua preferência. Vamos colocar aqui um branco para dar um destaque. Aqui vamos colocar branco também. E nessa barra vamos seguir aqui o padrão de cores. E para dar um incremento, quando você escolher aqui na sua lista suspensa um nome, vamos destacar esta informação na nossa base de dados. Utilizamos para isso, né, vamos utilizar a formatação condicional. Então selecione este intervalo aqui na nossa base, vamos selecionar. Vamos acionar aqui na guia página inicial o comando formatação condicional, tá? Existem aulas específicas explicando com bastante detalhes cada uma dessas configurações da formatação condicional. Procure aí na nossa playlist, porque agora vamos criar uma fórmula personalizada. Então, para isso, vamos acionar esta opção aqui, nova regra. Das opções que são apresentadas aqui em cima, vamos escolher essa última, porque a gente vai criar uma fórmula personalizada. Na seção de fórmulas aqui embaixo, toda fórmula no Excel começa com o sinal de igual. E ele pergunta, onde começa o deslocamento da pesquisa? Né? Ele vai pesquisar procurando uma informação. Nesse nosso caso, vamos escolher esta primeira célula daqui, porque eu vou dar para ele um nome. E a relação de nomes se encontra nesta coluna. Então eu dou o ponto inicial, porque a varredura do Excel é feita de cima para baixo. Só que nesse caso, nessa configuração aqui, ó, ele está travado nesta célula. Ele fez isso automaticamente. Então o que eu preciso que ele faça? Que ele fique preso nesta coluna, mas que ele desça livremente. Então eu tenho que mudar a configuração desse travamento. Para isso eu pressiono a tecla F4 mais uma vez e a tecla F4 de novo. Veja que o símbolo de cifrão ele está do lado esquerdo da coluna B. Isso indica que ele vai ficar travado nessa coluna, mas que ele vai descer livremente procurando o quê? Vou colocar o sinal de igual e ele vai procurar este nome que eu escolhi na lista suspensa. Então, a partir deste ponto inicial aqui em cima, ele vai descer nessa coluna e procurar o nome que foi escolhido na lista. Esta é a configuração da fórmula, porque depois é só escolher as cores que você deseja. Eu vou clicar agora aqui do lado, ó, o botão formatar. Vou clicar no botão formatar. Aqui em cima, na seção fonte, você vai escolher a cor das letras e dos números. Eu vou colocar uma cor que destaca bastante, vamos pôr aqui um amarelo, né? Vamos pôr aqui um amarelo. Aqui em cima, no preenchimento, vamos escolher aqui uma cor aí que vai dar um contraste com o amarelo, de repente um verde, um azul, um branco. Vou colocar aqui um verde aqui, né, para dar um destaque maior. Vamos dar OK. Veja como é que ele vai sair quando for escolhido, tá? E agora é só confirmar no OK. E veja ó, que aqui na nossa base de dados, ele destaca justamente a informação que foi escolhida para você fazer aquela verificação. Quando eu trocar aqui, ele atualiza o gráfico e ele mostra qual é o dado que foi escolhido na minha base de dados. Então esse é o conceito básico de um painel de dashboard, tá? Então você cria uma forma interativa
uma forma dinâmica de você analisar e localizar dados de um relatório. Então, os analistas eles precisam desse tipo de recurso para facilitar a tomada de decisões, para facilitar as análises, consequentemente melhorar aí o rendimento nas suas rotinas corporativas, tá legal? É claro que isso aqui é só o começo, temos muito mais informações relacionadas à construção de painéis de dashboard e você vai acompanhando na próxima sequência de vídeos. Pratique esta manobra, repita todos estes recursos que foram apresentados. É claro que mais adiante vamos detalhar com mais profundidade cada um deles. Por enquanto é só isso aí, agradeço a atenção e a gente se encontra na próxima aula.